Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Dei uma sumida desse canal. Ai, final de bimestre, tava cheia de coisa para fazer com os meus alunos na escola. E eles também estavam sentindo falta de vídeo por aqui. Então, vamos estudar. Hoje eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal. Esse canal começou para os meus alunos com vídeos curtos para facilitar o estudo deles durante essa pandemia e de repente, 1000 inscritos! Em setembro eu consegui esse número de 1000 inscritos no canal, hoje já tenho 1171 inscritos. Quem diria? Um canal que começou no meio da pandemia para ajudar os meus alunos e conseguiu atingir muitos outros alunos. Eu fico muito feliz com isso e quero agradecer por vocês se inscreverem no canal. Tem um vídeo que bombou no canal com mais de 31 mil visualizações que é sobre divisão. Várias pessoas comentaram, agradeceram, pediram outras dicas. E eu prometi que eu continuaria esse estudo de divisão com vocês. Então, para comemorar os 1000 inscritos no canal, eu vou continuar esse estudo de divisão. Naquele vídeo, a gente falava de apenas a divisão de números naturais. Números naturais são aqueles números inteiros, sem vírgula. Aqui a gente vai começar a pensar em divisão de números decimais. É o famoso número com vírgula. Então, como será que a gente faz essa divisão? Se você não assistiu o vídeo anterior, é importante que você assista porque eu vou usar aqui alguns termos que eu já expliquei lá, ok? Vamos para essa divisão então. Naquele vídeo eu fiz essa conta e eu disse para vocês que ela era uma divisão não exata. O resto da divisão não era zero. Porém, voltando, nós estávamos estudando os números naturais. Aqui a gente já entrou em estudo de números decimais. Então agora é possível continuar e concluir essa divisão, ok? Vejam só. 50 para dividir por 4. Eu começo pegando o 5 e pergunto quantas vezes o 4 cabe no 5? Uma vez. Uma vez 4, 4. Para chegar no 5, 1. Desce esse zero aqui para continuar a divisão. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 10, 2. Naquele vídeo eu parei aqui, porque os alunos quando iniciam o estudo de divisão não sabem ainda como continuar, não estudaram ainda os números decimais. Agora que a gente já estudou, o que a gente faz? A gente precisa pensar que esse número aqui, o 2, são 2 inteiros, 2 unidades. Não dá para dividir por 4. Porém, é possível a gente entrar lá nas casas decimais. Então, para isso, a gente coloca uma vírgula no quociente e a gente vai começar a transformar esse resto acrescentando um zero aqui. Então, ele era 2 unidades, mas agora ele vai ficar 20 décimos. Para você que não lembra das casas, eu vou colocar aqui um lembretinho. Coloquei só a ordem das unidades simples, centena, dezena e unidade, e depois da vírgula, décimo, centésimo e milésimo. Esse 2, ele estava aqui, 2 unidades. Não dá para dividir 2 unidades por 4. Mas, se eu transformá-lo, esse número, em 20 décimos, eu consigo dividir. Então, eu acrescento esse zero para fazer essa transformação. O valor dele, matemático, é o mesmo. 2 unidades ou 20 décimos representa a mesma coisa, por isso que a gente pode fazer essa transformação. Então, eu acrescentei um zero aqui, transformando, e pergunto, quantas vezes o 4 cabe no 20? O 4 cabe 5 vezes no 20. 5 vezes 4, 20. Para chegar no 20, 0.
Então, agora eu tenho um resto zero. Essa divisão é sim uma divisão exata, mas o quociente é um número decimal. Então, a gente precisa ficar bem atento com isso. Se você ainda não estudou o número decimal, não assiste esse vídeo. Fica apenas com o anterior, que já está resolvida essa questão de divisão, ok? Porém, o estudo de divisão de números decimais não para por aqui. A gente precisa entender outras coisas para poder continuar esse estudo. Olha só para esses dois exemplos que eu coloquei aqui de números naturais. Quando a gente multiplica o dividendo e o divisor por qualquer número, desde que seja o mesmo, e faz a conta, o quociente vai permanecer igual. Nesse exemplo, eu estou multiplicando por 10 o dividendo e o divisor, mas eu poderia multiplicar por qualquer outro número, por 20, por 30, por 2, qualquer número, ok? Quando eu faço 6 vezes 10, deu 60, e 2 vezes 10, deu 20. Na resolução de cada conta individualmente, nós temos o seguinte: quantas vezes o 2 cabe no 6? 3 vezes. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 6, 0. Aqui, quantas vezes o 20 cabe no 60? 3 vezes. 3 vezes 20, 60. Para chegar no 60, 0. Percebam que o quociente não mudou, ele permaneceu igual. Na divisão, quando a gente tem dois números decimais para dividir, acontece esse mesmo processo aqui. Porém, a gente pensa de uma forma mais simplificada. Só que antes você precisa entender o que acontece até chegar no processo prático. Então, quando eu olho para esse tipo de cálculo aqui, fica difícil fazer essa divisão. É mais fácil que eu transforme esse número em um número natural para depois continuar essa conta. Então, eu vou multiplicar por 10, porque aqui eu tenho uma casa decimal no dividendo e uma casa decimal no divisor. Fazendo essa multiplicação por 10, esse número decimal vai sumir. Ele vai se tornar aqui 35 e 5, certo? Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho 35 para dividir por 5. Quantas vezes o 5 cabe aqui? 7 vezes. 7 vezes 5, 35. Para 35, 0. Mas o que aconteceu? Então, foi multiplicado o dividendo e o divisor por 10, ele se tornou um número natural e eu resolvi. Na prática, a gente pensa assim: iguala as casas decimais, corta a vírgula e resolve a divisão sem as vírgulas. Olha só, no mesmo exemplo, eu vou cortar as vírgulas porque as casas decimais já estão iguais. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho uma. Então, a primeira coisa seria igualar casas decimais. Já está igual? Corta as vírgulas. Eu fiquei com 35 para dividir por 5. O mesmo cálculo que eu tinha ali. E quando eu resolvo, ele vai ficar igualzinho. O 5 cabe 7 vezes no 35, deu 35 e o resto, 0. Precisamos ver outras contas para a gente começar a entender melhor. Vamos lá. Usando aquele processo prático que eu falei para vocês, a gente vai pensar em igualar as casas decimais, cortar a vírgula para começar a resolução. Então, aqui eu tenho 5,1, 5 inteiros e 1 décimo, para dividir por 5. Eu preciso igualar as casas decimais. Então, se eu tenho uma casa decimal aqui,
aqui eu preciso ter uma também. Eu não tinha nenhuma, eu coloco a vírgula e acrescento esse zero. Então, esse zero que eu fiz em verde tá mostrando que eu igualei as casas decimais. Corta as vírgulas para poder resolver. Ela sai daqui, faz aí um risquinho para você tirar essa vírgula da conta. Agora eu tenho 51 para dividir por 50. Então, vamos lá. Quantas vezes o 50 cabe no 51? Uma vez. Uma vez 50 dá 50. Para chegar no 51, 1. Então, o que eu faço? Vou entrar no quociente com número decimal. Eu coloco a vírgula e eu vou transformar esse meu 1, minha unidade, uma unidade, em 10 décimos. Então, eu acrescento esse zero porque eu fiz essa transformação de uma unidade para 10 décimos. Beleza. Quantas vezes o 50 cabe no 10? Não cabe. Pois é. Esse é um erro muito comum dos alunos cometerem nesse tipo de divisão. Pensa assim, não cabe, eu vou acrescentar um zero a mais aqui e vou continuar. Não pode. Se você fez uma pergunta, tem que ter uma resposta. Quantas vezes o 50 cabe no 10? Nenhuma, não cabe. Que número representa nada pra gente na matemática? Que número que vai representar nenhum? O zero. Então, se você perguntou aqui em cima, quantas vezes o 50 cabe no 51? E você respondeu que cabia uma vez, aqui você tem que responder também. Quantas vezes o 50 cabe no 10? Nenhuma. Não cabe. Então, eu tenho que ter um zero aqui no meu quociente dizendo que ele não cabe. Ok. Então, os 10 décimos não deu para resolver, porque nenhum décimo coube aqui. Beleza? Agora, então, a gente transforma esses 10 décimos em 100 centésimos. Quantas vezes o 50 vai caber nos 100 centésimos? 2 centésimos. 2 vezes 50, 100. Para chegar no 100, 0. Percebam que agora todas as nossas divisões têm resto zero. A gente continua essa conta até chegar no resto zero. Vai ter conta que não vai chegar, que é dízima periódica, mas isso vai estar num outro vídeo para vocês, tudo bem? Vamos seguir treinando um pouco mais a regra que vocês conheceram hoje. Então, iguala as casas decimais, corta as vírgulas e resolve como se não fosse um número decimal. Aqui eu tenho duas casas decimais no divisor. Mas pode isso? Sim, eu tenho que olhar onde tem a maior quantidade de casas decimais. Aqui a maior quantidade de casas decimais estava no dividendo, mas aqui está no divisor. Então, o dividendo precisa ficar igual ao divisor. Aqui foi o divisor que ficou igual ao dividendo. O igualar independe do número que nós estamos falando, divisor ou dividendo. Precisamos igualar, deixá-los iguais. Como aqui há duas casas, eu vou deixar aqui com duas casas também. Duas casas, igualei as casas, eu corto as vírgulas. Agora eu tenho o 390 para dividir por 3. Porque os zeros que estão à esquerda não valem nada. Então, eu resolvo essa conta sem pensar naqueles zeros. Quantas vezes o 3 cabe no 3? Uma. Uma vezes 3, 3. Para chegar no 3, 0. Desce o 9. Quantas vezes o 3 cabe no 9? 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 9, 0. Desce esse 0 que eu tenho aqui. E eu pergunto, quantas vezes o 3 cabe no 0? Nenhuma. Lembra do nenhuma aqui? Apareceu de novo. Então, se eu perguntei quantas vezes o 3 cabe no 0 e eu digo nenhuma, eu preciso colocar aqui que ele não cabe, ok?
Se eu pegasse essa conta no 13, ela estaria errada. Se você fizer a prova real, a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, multiplicando o 13 por 3, não ia chegar no 390. Então, muita atenção na divisão para a gente não cometer esse tipo de erro. Eu perguntei, não coube, eu disse que ele não cabe nenhuma vez, colocando esse zero aqui. Como não há nenhum algarismo para descer, eu encerro a minha conta aqui. Tudo bem? Por quê? Porque o meu resto já é zero, certo? Essa conta aqui segue a mesma regra, iguala as casas decimais e corta as vírgulas. Então, aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu terei uma casa decimal também. Coloquei uma casa, corto as vírgulas, agora eu tenho 2 para dividir por 400. Não cabe nenhuma vez. Ok, a parte inteira, então, não tem nada, não coube. Eu já coloco a vírgula para começar a transformar esse número e entrar nas casas decimais. Eu vou transformar 2 unidades em 20 décimos, que é a primeira casa aqui nas casas decimais. Quantas vezes o 400 cabe no 20? Não cabe nenhuma vez. Então, 0 vezes o 400 cabe no 20. Eu continuo essa transformação. Agora eu vou transformá-lo em centésimos. Quantas vezes o 400 cabe no 200 centésimos? Não cabe ainda, ok? Não tem problema? Coloca o 0 nos centésimos e continua transformando para milésimos. Quantas vezes o 400 cabe no 2000? Agora eu consigo dizer, cabe 5 vezes. 5 vezes 400, 2000. Então, eu precisei fazer essas perguntas e todas essas transformações para conseguir concluir essa divisão. E de cara, eu cheguei no resto zero. Então, eu já terminei aqui. Se eu fizer a divisão de 2 décimos por 40, que era a nossa conta inicial, vai dar 5 milésimos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido esse processo da continuação da divisão, que fique mais claro agora e vamos treinar. A matemática, se você quiser ficar bom, tem que treinar, tem que fixar o que você aprendeu. Tudo bem? Um beijo, se inscrevam no canal, até a próxima!